inovar é um hábito. As empresas, elas nunca serão para sempre do mesmo jeito. Ou elas mudam, ou o mercado vai engolir. Esse é o primeiro ajuste que você tem que ter na sua mente. O segundo grande ajuste é: inovação é extremamente barata, porque você pode estar economizando dinheiro, né, inovando sem gastar dinheiro. Isso é fantástico, né? Imagina você ter um ganho mudando um processo onde você não precisou investir nada. Muitas vezes é a provocação de você fazer uma reunião onde os seus gerentes, em 1 hora, eles vão ajustar um processo e vão economizar uma grana. Quando veio a pandemia agora, nós já estávamos preparados para o remoto. Veio a pandemia, o remoto para a gente era uma coisa tão normal que foi fluido, totalmente fluido. A diferença é que o remoto, ao invés do funcionário estar dentro do nosso escritório, ele fica em casa. E magicamente a coisa engrenou, né? Você batia muito. Gente, dá para fazer à distância, dá para fazer no digital. Chegamos então ao 5º episódio da nossa websérie Gestão Inteligente, uma produção da TOTVS Curitiba. Eu sou Alexandre Conte, gerente de marketing, e tenho comigo hoje, convidado ilustre especial, o nosso CEO da unidade Curitiba, Márcio Viana. Seja bem-vindo, Márcio, tudo bom? Tudo bom, Conte? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente agora não sabe quando é que a pessoa vai assistir o vídeo, né? Mas é um prazer estar falando aqui com vocês nesse projeto muito importante, né, para toda a comunidade da TOTVS Curitiba. Obrigado, Márcio. Essa é uma das mudanças da tecnologia, do digital, e a gente passa a ter a liberdade de ouvir, de assistir o que a gente quer, quando a gente quer e principalmente onde a gente quer. E, Márcio, a gente está aqui falando numa websérie, esse é o 5º episódio, sobre gestão inteligente, que, embora seja muito atrativo, nem sempre é fácil. Então, para ter uma gestão inteligente, é preciso muita capacitação, muito preparo e também estar preparado para superar desafios. E os desafios aparecem no dia a dia das empresas, dos gestores, e cada vez mais cabeludos. E eu queria fazer um papo contigo sobre como a TOTVS Curitiba está hoje, como foi essa jornada nesses últimos anos sobre a sua gestão. A gente já teve aqui no nosso episódio piloto o Alex Oliveira, nosso diretor de operações, contando um pouquinho sobre a área de serviço, mas eu queria falar com você sobre a unidade Curitiba, falando de pessoas, de processo, de produto, mas principalmente de gestão e de negócio. Nós temos como público aqui nossos colaboradores, nossos TOTVERS, temos nossos clientes e potenciais clientes do mercado, gestores que estão aí curiosos sobre como realizar na prática uma gestão inteligente. Então vamos bater esse papo, vamos conversar. Vamos lá. Começa um pouquinho se apresentando, Márcio. Quem é o Márcio Viana? Como o Márcio Viana chegou na TOTVS Curitiba? E aí conta um pouquinho da tua jornada dentro da TOTVS Curitiba e da TOTVS como um todo, né? Legal. Bom, eu estou na TOTVS Curitiba há 5 anos. Eu vim de empresas de culturas muito fortes, né? Como Ponto Frio, Ambev, Vale, Ouro Verde, aqui no Paraná. E conversando com o principal acionista da unidade aqui de Curitiba, a gente acabou chegando num match muito interessante. E para mim era um desafio muito grande, porque até então eu vim do mundo de logística, né? Tenho especialização fora, no Canadá, em supply chain, trabalhei muito com portos, ferrovia, navio, enfim. E era um mundo totalmente à parte, onde para mim eu tive que aprender muito, foi um momento muito interessante, onde eu tive que estudar e eu acabei focando em estudar como as empresas de tecnologia lá fora atuavam. E a TOTVS Curitiba ela passava por um momento de necessidade de reestruturação. Infelizmente, os clientes da nossa base eles estavam muito machucados, o mercado não tinha uma boa imagem da nossa marca
e a gente precisou reestruturar todo o time. Então, de 2016 até agora, a gente vem em constante obra, melhorando muito, onde nós colocamos algumas marcas, eu chamo de mantras, porque a gente acabou trazendo o time, e principalmente o time de gestores, que é fundamental, para construir essa nova empresa. Eu costumo falar que um CEO ele não pode ser mais importante que um estagiário, nem vice-versa. Nós temos que ser uma empresa de função, onde todos têm um papel fundamental nessa retomada. E isso gerou um engajamento muito grande dos nossos profissionais, gerou um engajamento muito grande da nossa liderança, onde eles começaram a se perceber parte dessa mudança. Obviamente, houveram demissões, nós trocamos o time, muito em função de performance e perfil. Nós definimos um perfil para o profissional que a gente queria nessa empreitada, demos chance para aqueles que já estavam na empresa, mas os que não se adequaram, infelizmente, nós tivemos que trocar. E desde então a gente vem trazendo e agregando pessoas que venham somar nessa nossa visão de uma empresa de função e não apenas uma empresa de cargos. Uma empresa onde a gente respeita todos os colaboradores dentro da sua individualidade, dentro daquilo que a gente acredita que é importante e que possa somar no resultado da empresa e, obviamente, que venha agregar valor ao nosso cliente. Porque se a gente não fizer uma venda que gere valor para o nosso cliente, no final do dia não valeu, porque o cliente ele vai estar insatisfeito, ele vai falar mal e a gente perdeu a chance de ter efetivamente um parceiro que venha propor algo diferente ao mercado, né? Porque tecnologia ela muda o tempo inteiro. E se a gente não ajudar o nosso cliente a mudar com a nossa tecnologia, o resultado ele não é sustentável ao longo prazo. Excelente, Márcio. Isso casa muito com o que a gente tem aí também como um valor da companhia, que é o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Então, a gente consegue colocar isso dentro de uma cultura organizacional de TOTVS e de TOTVS Curitiba como um hábito. Então, em cada projeto, em cada etapa, em cada momento de interação ou não, mesmo quando a gente está entre nós e ainda não estamos interagindo com o cliente, a gente tem esse compromisso em cima da mesa. Isso aqui vai contribuir para o sucesso do nosso cliente? Isso vai melhorar a experiência do usuário final? E falando um pouquinho de negócio, mas eu queria te provocar para falar sobre o novo braço de soluções da TOTVS, que é o Business Performance, que é uma, digamos assim, uma realização desse conceito traduzido em produtos. Então, hoje a gente tem produtos que contribuem para a performance, para o resultado final das empresas clientes, que vão muito além do RP. É isso mesmo. Dentro desse valor da TOTVS como um todo, que é o sucesso do nosso cliente, a gente começou a focar em produtos que ajudem o nosso cliente a ser melhor. Né? A ser melhor na produtividade, a ser melhor na gestão do caixa, a ser melhor na venda. Então, hoje, a gente entende que o RP ele é um núcleo duro que tem regras fiscais, tributárias, contábeis, de RH, e que elas não mudam. Ou se mudam, a gente consegue adaptar de forma muito rápida e não é isso que vai fazer o nosso cliente ser diferente dentro do mercado dele. E aí, junto com os produtos de Business Performance, seja os produtos de TechFin, de CRM, até propriamente o nosso RH, ele faz com que você tenha uma gestão melhor dos seus recursos humanos, dos seus profissionais. A gente ajuda o nosso cliente a ir além. Isso é que é interessante. E quando a gente faz uma venda, a gente tem a preocupação de garantir que aquele produto é o que o cliente efetivamente precisa para melhorar o negócio dele. Então, essa é uma marca da TOTVS, tem sido uma marca da TOTVS Curitiba. A gente tem procurado fazer produtos de forma com entregas muito mais inovadoras, rápidas, muito mais produtivas, para que o nosso cliente ele possa utilizar melhor o nosso software num curto espaço de tempo. Aquela coisa, no final do dia, no passar da régua, o salto sempre tem que ser positivo. E a TOTVS ela vem amadurecendo, ela vem desenvolvendo novas soluções, ou mesmo adquirindo do mercado. A gente fez algumas aquisições importantes aí nos últimos anos, onde a gente começa a entregar muito mais resultado de ponta
além de fazer muito bem feito aquela organização dos dados, das regras de negócio que são inerentes a qualquer negócio, que está dentro do RP. E você está com uma camiseta aí que tem um escrito bonito, né? Somos a maior empresa de tecnologia do Brasil, né? A gente não conseguiria atingir esse patamar se não tivesse esse nível de compromisso com os clientes. Senão, não seria um formato de negócio que se sustentaria por tanto tempo. É isso mesmo. E, Márcio, como é que você vê isso aplicado hoje dentro das relações da TOTVS Curitiba, aqui no nosso recorte, com os nossos clientes atuais? Eu vejo você muito ativo, muito participante, desde a etapa pré-comercial, né, de relacionamento, de abertura, durante o comercial, mas também e principalmente ao longo da vida desse cliente dentro da TOTVS. E acho que essa visão de ter uma diretoria ativa, participante, a gente passa a entender muito mais do cliente, do setor, do negócio dele, principalmente você que não vem de tecnologia, ou seja, não vem com esses vícios da tecnologia que são difíceis de se desapegar, mas a tua presença, e isso cascateia dentro de uma cultura organizacional, a importância da gente entender do negócio do cliente. E como que você vê essa relação? A gente tem que ter cuidado porque a linha que divide o pipeline, né, existe um livro muito bom chamado Pipeline, vou fazer um jabá aqui para o Rancharan, Pipeline da liderança, mas essa linha é muito tênue, né, porque cada pipeline ele tem uma importância dentro desse atendimento ao cliente, desde a prospecção, passando pelo comercial, pelos arquitetos, os gerentes, os diretores, até chegar a mim. Cada um tem um pipeline nesse relacionamento com o cliente, porque são visões diferentes. E o meu pipeline, ele é um pipeline muito mais de gestor, né? Onde eu preciso ter contato com o CEO e o C-level dos clientes, porque a nossa expectativa na compra de um RP, ela é diferente da expectativa do operador no chão de fábrica, que é diferente do comercial que está utilizando um CRM. Então, na hora que você permeia toda a estrutura, cada um com a sua visão e respeitando esse pipeline, você consegue chegar no cliente de forma muito mais compacta, né? Colocando numa mesma venda a ótica de vários stakeholders. Ontem mesmo eu estava com o CEO de um cliente, na quinta-feira eu vou almoçar com outro. Então isso tem que ser muito constante, porque quem assina o cheque, ele tem uma expectativa. E muitas vezes chega para ele uma expectativa, o projeto não está legal, mas na ótica de quem está implantando. Ou chega que está legal e o C-level ele fala, mas não tem o que eu queria. Então, na hora que você coloca todos os pipelines nessa venda, nessa relação com o cliente da base, você consegue ter um atendimento melhor e atender melhor a expectativa de cada stakeholder. E aí um fato importante, quando a gente começou essa empreitada, 5 anos atrás, foi junho de 2016, o nosso NPS era menos 30, era um NPS negativo, Net Promoter Score. Hoje ele está em mais 26, ou seja, é o reflexo de todo o trabalho que a gente tem feito, e a minha ação ela é uma das ações que a gente tem feito de forma muito blocada, né? Muito intensa e constante. Eu trago muito um paralelo, né, da minha vida pessoal para o dia do trabalho. Eu falo que se no meu hobby eu sou extremamente disciplinado, no trabalho eu vou ser mais ainda. E eu faço muito esse paralelo, tanto do esporte, da vida de atleta, com a vida de executivo. E essa disciplina a gente bate muito com todos os níveis da empresa, exatamente para que o nosso cliente ele receba a medalha que ele quis conquistar quando ele comprou a gente. E outra coisa que é importante, né, Márcio? Essa transparência e essa proximidade. Porque a gente sabe que problemas acontecem, principalmente quando a gente fala de tecnologia. Infelizmente. Que deveria ser uma das ciências mais exatas e claro que problemas acontecem. A diferença está na resolução e na prontidão de ação e até mesmo o que eu chamo na brigada de incêndio, né, no preparativo para que não aconteça novamente problemas recorrentes. E uma vez que a gente tem essa proximidade de alta gestão com alta gestão, o canal fica muito mais aberto para a resolução de problemas. Claro que a gente tem os protocolos, a gente tem os chamados, a gente tem o processo natural de tratamento, mas essa proximidade de você puxar o telefone e ligar para a pessoa,
Acho que passa uma confiança e uma sensação de que, puxa, estou sendo bem cuidado. O CEO da TOTVS Curitiba pode me atender, pode escalar o problema se for o nível de produto para a TOTVS, e ele pode me ajudar a resolver para minha operação não ficar parada. E, assim, a gente tem aí um NPS subindo, tem muito a melhorar, mas acho que dentro do benchmark de mercado a gente já está melhor posicionado, e a gente passa essa segurança de que existe toda uma equipe trabalhando para que não aconteça uma ruptura, uma indisponibilidade para o cliente, porque a gente sabe o tamanho da dor que isso pode gerar. E eu queria que você falasse um pouquinho, Márcio, da evolução disso ao longo desses últimos anos. Primeiro passa por pessoas e cultura. A partir do momento que a gente não tinha as pessoas que pensassem desta forma de atendimento ao cliente, mostrando que o cliente é o centro, é a razão de existir de uma empresa. Afinal de contas, não podemos ser hipócritas, né? Todos dependem de venda, de receita. E o cliente não compra a gente porque a gente é bonitinho, porque é a maior empresa do mercado. Ele compra porque ele precisa. E muitas vezes o nosso próprio cliente não sabe o que ele precisa. E aí entra o nosso papel de tentar vender a roupa certa para o corpo do nosso cliente. E isso é respeito. Então, o cliente ele é o centro. E sem aquele jargão bonitinho, porque o cliente é tudo, o cliente... Não, ele é importante no processo como a gente é importante. E isso passa por uma premissa muito importante chamada respeito. Então, na hora que você tem as pessoas certas com perfis adequados dentro de uma cultura organizacional que a gente tem carimbado na TOTVS Curitiba, de respeito, e passa a respeitar o cliente, é muito mais fácil de você gerar o match. A gente não faz uma venda por uma venda. A gente procura fazer quase que tailor-made dentro de um produto padrão para aquele cliente. Entender e falar, isso aqui é mais importante para você nesse momento. E aí você gera uma parceria, porque na hora que você contrata um RP, você está casando com a empresa. E um casamento bem sucedido, ele requer respeito. Existe uma mutualidade muito grande nessa relação. A partir daí, a gente começou a trabalhar com os nossos funcionários, né, uma forma diferente de interagir com todos os nossos clientes, seja nos chamados abertos, seja nas soluções de problema, seja nas implantações de forma muito mais eficaz. A gente criou um método que a gente chama de IAP, né, implantação de alta performance. Na hora que a gente começa a prospecção, a gente tem toda uma pesquisa que a gente faz de atendimento para tentar entender. Então, dados o tempo inteiro. A gente quer sempre saber como é que está o nosso atendimento. A gente faz muita pesquisa o tempo inteiro. A gente quer saber como é que o nosso funcionário está se sentindo dentro desse ecossistema. Então, a grande mudança que eu coloco é o respeito com as pessoas e trazer as pessoas certas para o jogo. E isso tem feito, em plena pandemia, nós rodamos uma pesquisa no ano passado, onde deu 85% de satisfação dos funcionários. Poderíamos estar credenciados a receber lá o selo do Great Place to Work. Acabamos optando não investir esse dinheiro e colocar o dinheiro em outras ações, como, por exemplo, ações em plena pandemia de ajudar pessoas carentes. Então, a gente procura trazer para o nosso dia a dia uma humanização muito grande, sem perder o foco nos resultados. Isso nunca. Eu tenho até dificuldade de qualquer celebração se a gente não bate uma meta. Mas, para mim, eu confesso que é bem difícil para o sangue ambeviano, ex-valho da época do Roger, comemorar alguma coisa que não esteja bom, para mim não cabe. Então, mas a gente procura ser o mais humano possível na relação com o nosso cliente e com os nossos funcionários. Acho que essa é a grande marca e a grande mudança que tem trazido bons resultados para a gente. Bom, Márcio, você falou um pouquinho aí do IAP, né, da nossa metodologia de implantação de alta performance, e eu queria resgatar um pouquinho de como ela nasceu, lá em 2018, plena greve dos caminhoneiros, que para nós também foi um problema. Eu comento isso muito com alguns pares, com alguns amigos. Eles, puxa, Conte, mas você trabalha numa empresa de software, você não tem caixinha empilhada dentro, né, em cubagem de caminhão na estrada. Eu não tenho, mas meu cliente tem. E o meu consultor não tinha combustível para fazer o deslocamento para atender o cliente. E a gente começou ali, dentro de uma situação de emergência, criar alternativas, né, de como prestar serviços remotamente, que já eram habilidades que a gente tinha dentro de casa,
A gente tinha isso à disposição, a tecnologia estava lá, porém não era um costume, não era um hábito utilizar dessa forma, tanto do nosso lado, tanto do cliente, que também não se sentia muito confortável em conceder os acessos e gostava muito da figura do consultor da TOTVS presente no seu ambiente. Com uma força externa de pressão, que foi a greve dos caminhoneiros, a gente se organizou para começar a desenvolver projetos para que o projeto não fosse parado, justamente nesse compromisso de resultado com o cliente, e trabalhando isso de forma remota. E, magicamente, a coisa engrenou, né? A coisa funcionou, e uma coisa que você batia muito. Gente, dá para fazer à distância, dá para fazer no digital, né? Mas preso muitas vezes na cultura, no hábito de fazer daquele jeito que a gente já conhece, isso era uma alternativa. E de 2018 para cá, a gente veio trabalhando muito bem isso, desenvolvendo novas habilidades, e quando chegou uma pandemia, a gente falou, puxa, eu já vi esse filme, então eu quero que você conte um pouquinho dessa história. O remoto ele nasceu de um inconformismo muito grande, né? Como eu vim da logística, comecei a estudar muito o que acontecia no mundo da tecnologia, e eu via que muita coisa acontecia remota lá fora, né? E eu olhava para dentro de casa e eu falava, mas por que não? E essa expressão, por que não, ela ajuda você a resolver e evoluir muito. Resolver muitos problemas e evoluir muito. E eu comecei a bater e o pessoal olhava e falava, pô, esse senhor não veio de tecnologia, o que ele está falando, né? Perturbando e tal. E foi no meio de mudança de gente, enfim. Então, e mudar a cultura não é simples. Até porque você envolve o cliente, como você bem disse. E aí, quando veio a crise de 2018, aí não teve jeito, porque alguns projetos efetivamente tiveram que ser remotos. E eu sempre questionava, falava, por que não, por que não, por que não? E aí veio a crise de 2018 e a gente começou efetivamente a implantar, e aí tivemos que, a toque de caixa, ajustar alguns processos. Quando veio a pandemia agora, nós já estávamos preparados para o remoto. E o remoto ele tem um fator muito interessante, porque na implantação de ERP você tem um ping-pong, né? Porque muitas das tarefas são feitas pelos clientes. E aí ele contrata aquela hora ociosa do consultor lá, olhando para ele sem fazer praticamente nada. Na hora que você implanta remoto, aquela hora do consultor ele vai atender o cliente A. Quando o cliente A for executar alguma tarefa, ele já vai para o cliente B, depois para o C, volta para o A. E você tem uma eficiência operacional de implantação muito grande. E isso acaba convertendo em custo. Então, o nosso comercial chegou ao ponto de chegar para o cliente, ele apresentava 3 propostas de serviço. 100% presencial, híbrida ou 100% remoto. Ele fala, cliente, você escolhe. Está aqui meu cardápio, né? Os preços são diferentes porque os custos são diferentes. Muitos clientes aceitaram o remoto, outros foram para o híbrido e alguns falaram, não, eu quero presencial. Veio a pandemia, o remoto para a gente era uma coisa tão normal que foi fluido, totalmente fluido. A diferença é que o remoto, ao invés do funcionário estar dentro do nosso escritório, ele fica em casa. E aí a gente teve algumas adaptações em cima de indicadores. Como eu falei, eu trabalho muito com pesquisa, com dados. E a gente criou alguns indicadores, começou a tratar isso para entender qual era a eficiência de cada profissional. E aí nós fizemos, dentro da transparência que a gente tem procurado imprimir dentro da unidade, semanalmente, eu faço ainda, né, uma live com toda a empresa, onde eu apresento os principais indicadores e os indicadores comuns, para que todos se situem se a gente está indo bem, se a gente não está indo bem, e a gente tem os combinados. Rompeu aquele mínimo combinado, a gente volta para o presencial. Enquanto não rompe, a gente continua no modelo híbrido, onde a gente dá a liberdade do profissional escolher onde ele quer trabalhar. Isso tem dado resultado, os nossos números a gente continua crescendo, acima da média, os nossos profissionais têm estado, até onde eu sei, felizes, porque eles acabam optando se ele vai estar no escritório, se ele vai estar em casa, se ele vai estar na praia, né? Hoje a gente tem profissional, tem desenvolvedor na Itália, em Portugal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a unidade fica em Curitiba. Eu tenho profissional no Nordeste, então eu não estou preocupado onde ele está trabalhando, desde que ele entregue e o cliente fique, no final do dia, feliz e satisfeito com o nosso trabalho. Evidentemente, isso não é 100%, porque a gente envolve a cultura do cliente. Mas muitos já têm entendido. A gente virou uma grande empresa, de um projeto muito grande, onde o nosso gerente de projeto ele já está há 1 ano e meio, que ele é grupo de risco, em São Paulo, o gerente do projeto desse grande cliente. Numa virada assim, espetacular, que praticamente não teve problema, e uma virada numa complexidade grande é natural de você ter alguns ajustes,
mas foi uma virada de grande sucesso e o gerente de projeto ficou 100% remoto. Ele já está 100% remoto há quase 2 anos. E tudo flui normal. Os funcionários desse cliente, como ele não vinha respeitando muitos protocolos, a gente negociou para que os nossos funcionários não fossem presencial também. E aí tem ficado remoto, tem tudo fluído normalmente. Ou seja, é possível, é possível. E quebrar paradigma é algo que me dá um prazer extra nessa conquista. Olha que legal, Márcio. Você está me dizendo que existia uma inconformidade prévia que se transformou numa provocação, que havia resistência cultural, comportamental, tanto nossa quanto de clientes, que diante de um fator externo que imprimiu uma pressão de mudança, se tornou uma alternativa viável, interessante. Isso foi colocado em prática. Essa prática foi aperfeiçoada. Quando veio uma nova pressão, até mesmo maior e mais prolongada, como o caso do isolamento social provocado pela pandemia, a gente tinha uma capacidade dinâmica. O que antes era uma ameaça se tornou uma oportunidade. Ou seja, é uma análise SWOT na prática, né? A gente pegou um ponto fraco, transformou no ponto forte, a hora que a ameaça veio, ela se configurou uma oportunidade. Né? Me ajudou, né? Porque não foi fácil, a gente conta agora, mas é fiscal de obra pronta, né? Mas no dia a dia é muito estresse. Sim. Não é fácil você provar o outro lado, que existe uma forma diferente, né? E a gente tem casos de alguns clientes que não toparam o remoto de bate-pronto, também não tinham essa visão, essa confiança de que daria certo, foram para um formato híbrido e em projetos seguintes partiram para um 100% remoto. A gente teve essa aprovação e essa adoção ao longo do tempo. Não sei se vai dar certo, vamos no híbrido, vamos experimentar. Experimentou, viu que era bom, no outro projeto, na outra implantação, na outra fase, alguns clientes disseram, não, pode virar chave no remoto, vamos reduzir custo, e porque está funcionando. Existe algo que eu analiso muito dia a dia, que são as causas raízes, as essências. Então, quando um cliente ele tem um problema, o que ele quer? O problema dele resolvido. Se eu usando os métodos éticos, que isso é uma coisa que nem se discute, nem precisa se comentar, eu preciso resolver o problema do meu cliente. Como eu vou resolver? Cliente, seu problema tem que estar resolvido, não importa o CPF, né? Não importa o ambiente, eu preciso resolver seu problema rápido. Na hora que você contrata um sistema, qual é o seu problema? Você quer o sistema implantado? Né? É o problema bom, mas é um problema. Uhum. E aí, eu como responsável pela implantação, eu como o técnico que conheço do meu negócio, ERP, sistema, software, tecnologia, eu tenho que vir com a melhor alternativa para o meu cliente. Então, é uma relação de confiança, né? Relação de respeito na especialidade de cada um. E aí você precisa quebrar paradigmas. Infelizmente, e aí agora eu tenho que ser polêmico sempre, na maior parte das empresas, não são todas, graças a Deus, quem mais atrapalha a evolução dos métodos, a evolução tecnológica da empresa é a própria área de tecnologia da empresa, é a própria área de TI. Infelizmente. Não sei o motivo, nunca parei para analisar, mas é uma provocação para que esses profissionais eles repensem. Será que o jeito que eu faço é o melhor jeito? E talvez em alguns desses eles vão querer tornar a empresa refém dele. Isso não é um profissional correto. Existem alguns fóruns de CEO que a gente conversa e bate papo. Infelizmente, muitos CEOs se sentem reféns da sua área de TI. Por isso que uma das coisas que a gente criou na TOTVS Curitiba é o CIO virtual, onde para esse cliente que ele tem medo de se tornar refém do seu cara de TI, a gente tem a área para ser a área de TI desse cliente. A gente tem procurado dar conforto ao CEO da empresa para que ele não seja refém. É um projeto ainda embrionário, poucos clientes ainda encamparam, mas é um projeto que eu acredito muito, porque ele não precisa também ficar refém da TOTVS Curitiba, porque em alguns casos a gente ajuda até na seleção do profissional que ele quer colocar na TI. E ele vai ter o desenvolvedor dele, ele vai ter o gerente de TI dele, ele não precisa depender da gente. Como eu falei no início, nesse nosso bate-papo, a gente quer ter um parceiro. A gente respeita o nosso cliente
Não como alguém que eu quero sugar e tirar dinheiro dele, vender, vender, vender. Não, eu quero alguém que eu vou estar casado durante muito tempo e eu preciso, como parceiro, trazer inovações para ele. Então, eu não posso ter uma relação simplesmente mercadológica. É efetivamente de parceria, onde, obviamente, a gente sempre vai querer vender da melhor forma possível, como o cliente vai querer sempre comprar da melhor forma possível. Mas, quando se tem respeito, muitas coisas se resolvem na vida, com certeza. Sem dúvida. E quando a gente fala de gestão inteligente, Márcio, eu tenho uma visão que ela não nasce da noite para o dia, e ela sim, ela é uma jornada. Ela é uma jornada de construção de maturidade. E como você tem várias áreas dentro de uma organização, diferentes perfis de gestores, acontece muitas vezes um descompasso. Muitas vezes o gestor de TI não está no ritmo ou no nível da alta gestão. Ou, às vezes, acontece o contrário. Muitas vezes a área de tecnologia é quem está puxando a empresa e o dono, muitas vezes, ainda é muito tradicional, não está no ritmo da tecnologia. Sim, Né? um papelzinho ainda. Os dois... Está nem no Excel. Exatamente. Nem para o Excel não foi. Mas eu acho que, seja no caso A, no caso B, qualquer um dos descompassos são muito prejudiciais para o negócio. E o que é preciso a gente ter em mente? Que, como você falou, temos um problema e precisamos resolver um problema. E quando a gente fala da área de tecnologia, na época que eu tinha cabelo, eu nasci profissionalmente dentro de um CPD, corredor frio, corredor quente, dentro do data center, aquela coisa toda. São demandas que estão muito focadas na disponibilidade dos serviços, dos sistemas, dos equipamentos, e muitas vezes preso pela rotina. Essa área, não culpo só o gestor, mas eu digo a área de tecnologia, muitas vezes se distancia do negócio. E esse talvez seja o maior pecado, porque o problema a ser resolvido, ele está no nível muito operacional. E o problema a ser resolvido deve ser um problema de negócio. Como eu, gestor de tecnologia, posso trazer melhorias, ganho de performance, novos negócios, novas abordagens, para que o negócio possa continuar desenvolvendo. E você coloca uma palavra-chave aí, que eu quero te fazer uma provocação final, para a gente falar justamente de inovação. Como você vê a inovação, como você entende que a inovação pode contribuir. A gente vive hoje um momento onde inovação virou palavra de ordem, mas também existe um descompasso de entendimento do que é inovação aberta, o que não é inovação, o que é descoberta. Queria que você explanasse um pouquinho sobre a sua visão de inovação. Inovação é um grande paradigma no Brasil. Muita gente quer, mas acha que é um negócio muito impossível, muito caro, né? E muitas vezes a inovação, você vai conseguir dinheiro para investir num projeto inovador disruptivo, inovando. Então, ele fica ali gerando em si. E inovar é um hábito. As empresas, elas nunca serão para sempre do mesmo jeito. Ou elas mudam, ou o mercado vai engolir. Umas mais, outras menos. Você pega, vamos para empresas mais robustas, por exemplo, de mineração. Mas como é que eu vou inovar na mineração? Porque minério é minério. Tá, mas você pode inovar na forma de você extrair o minério. Você pode inovar na forma de vender até o minério. Em algum momento, alguém criou a pelotização, que são as pelotazinhas de minério. Em tudo na vida você pode inovar. Tudo, seja num método, seja num produto, seja numa forma de vender, de gerenciar, tudo você pode inovar. Então, esse é o primeiro ajuste que você tem que ter na sua mente. O segundo grande ajuste é inovação é extremamente barata, porque você pode estar economizando dinheiro, inovando sem gastar dinheiro. Isso é fantástico, né? Imagina você ter um ganho mudando um processo onde você não precisou investir nada, você só ajustou um processo. Então, muitas vezes é a provocação de você fazer uma reunião onde os seus gerentes, em 1 hora, eles vão ajustar um processo e vão economizar uma grana. Agora, você tem que estar sempre atento para onde está indo o seu mercado e não ficar refém do dia a dia. Até voltando um pouquinho na posta anterior, quando você comentou das pessoas de TI, muitas vezes ela não consegue trazer inovações tecnológicas, por quê? Ela está presa no dia a dia e não tem parceiros que os ajudem a pensar. Ele está preocupado em só resolver problema, ao invés de falar, deixa eu vir para fora do problema, né, e encontrar soluções criativas, inovadoras para resolver aquele problema. Então, o inovar, ele é um hábito
que muitas vezes você não vai gastar dinheiro nenhum. E aquele dinheiro que vai economizar é o que vai te ajudar, talvez, a fazer uma viagem para buscar um produto fora que vai te ajudar a catapultar o teu resultado. Ou fazer um grupo de gestores de inovação para ajudar a trazer um produto novo, olhando a tendência do mercado ou contratando uma consultoria. Então, aquele dinheiro que você vai economizar na inovação, ele vai te ajudar a trazer mais inovação para você, efetivamente, você romper. Porque a gente aprende no banco da escola, né, da faculdade, que os produtos ele têm uma vida útil. Chega um momento que ele começa a cair. Se você não conseguir bater nesse ponto de inflexão de rompimento negativo e subir, você tende a morrer mais rápido, em alguns casos, ou mais lento. Basta entrar um competidor mais forte. Então, você precisa entender que inovação não é algo de outro mundo, é um hábito. Para mim, é o grande X da questão. A gente, como TOTVS Curitiba, né, não a TOTVS Curitiba, mas o investidor da TOTVS Curitiba comprou, por exemplo, uma empresa de forma muito inovadora que ajuda as empresas a inovar, que é a Exago. E a gente tem tracionado aqui no Brasil, né, eu como conselheiro dessa empresa, e a gente vê muitos casos de soluções tão simples, tão óbvias, que nunca alguém, talvez se não fosse estimulado, teria parado para poder inovar e ter ganhos milionários. E a gente vive isso constantemente quando a gente faz as reuniões de board dessa empresa, que os executivos apresentam, a gente vê soluções fantásticas. E hoje existe uma tendência muito grande que não só inovar para dentro de casa, mas inovar, que é o que eles chamam de Open Innovation, que é trazer stakeholders de fora, como startups, desenvolvedores, acadêmicos em alguns casos, para ajudar na solução de problemas dentro dessa empresa. De uma forma não estruturada, eu vivi muito isso na Vale, ali entre 2002 e 2010. A gente fazia muito trabalho com acadêmicos, né? E alguns com algumas startups, mas assim, muito timidamente. Então, eu acredito muito. As empresas que vão crescer exponencialmente nesse novo momento da economia, esse novo momento onde a pandemia ela veio para efetivamente romper com muitos paradigmas. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de nos reinventarmos e sermos diferentes como empresas, como pessoas, como executivos, como profissionais no mercado. Muito legal. E eu vejo um paradoxo que acontece na figura dos gestores como você, né, Márcio, como CEO, que são os executivos que estão olhando pelo menos 3, 5 anos à frente, como manter o negócio competitivo, como manter o negócio ativo, sobrevivendo ao mercado, e olhando também as oportunidades de crescimento ou até mesmo de alternativas, né? Como você falou, o investidor foi lá e comprou uma outra empresa, né? Comprou uma startup de inovação. Por quê? Porque existe uma oportunidade de negócio aqui. Porém, quando a gente olha para dentro de casa, eu vejo muito, e fazendo esse trabalho de conversar com alguns gestores, uma certa frustração na dificuldade de colocar no dia a dia das empresas, no cotidiano, essa inovação na prática, na vida do colaborador, independente do cargo, independente da função, mas colocar isso como um processo colaborativo de inovação. E a Exago oferece muito isso, a possibilidade de você rapidamente disponibilizar, empoderar os colaboradores para que possam contribuir com ideias. Isso é fundamental. E quando você fala assim da inovação aberta, de jogar isso para um ecossistema, para stakeholders externos, para fornecedores, para clientes, você passa, por exemplo, a converter aquela crítica carregada de emoção, né, de uma experiência ruim de um cliente, como uma melhoria. Ok, você teve uma experiência ruim, em que área você acredita que essa experiência ruim deve ser trabalhada? Como que eu posso melhorar isso? Vai categorizando. E aquele depoimento cheio de emoção, muitas vezes passional, ele se transforma numa colaboração para a melhoria do serviço, do produto, da empresa, do negócio. Quando o cliente que teve a experiência ruim vê que ele foi ouvido, muitas vezes até remunerado por essa ideia, e a empresa colocou em prática a sugestão dele, ele vira um fã dessa marca. Porque, poxa, eu sou importante, há um compromisso da marca comigo em reparar não só a minha experiência ruim, mas como desenvolver o negócio. E como você falou, nem sempre isso custa caro. Talvez aí o paradoxo está justamente aí, nesse gestor que muitas vezes está olhando lá para frente, mas tem uma falta de entendimento maior sobre o que é inovação.
Porque quando a gente ouve falar de inovação, o que vem à mente? Netflix, Uber e grandes empresas aí disruptivas que remodelaram modelos de negócio, que transformaram o seu segmento de atuação. Mas a inovação mais abundante acaba sendo a inovação incremental, onde pequenos ajustes de processo, muitas vezes, dão uma diferença incrível, não só de redução de custo, mas de competitividade, de diferencial. E é isso, às vezes o cliente ele tem um RP e ele não usa, por exemplo, todos os módulos que aquele RP oferece. É impressionante, muitos clientes usam 10%, 15%. A gente tem caso de cliente até antigo nosso, que a gente acabou de fazer uma revitalização, por exemplo, onde ele contratava o que a gente chama de pirata, que são consultores não homologados, onde fez uma bagunça tremenda, ele não usava nada, e a partir do momento que a gente foi lá, revitalizou, ele começou a usar muito mais o sistema dele, começou a ter muito mais ganho, e hoje a gente já está falando em melhoria de processo, porque os profissionais começaram a ver valor naquilo. E a gente tem procurado estimular a inovação que está dentro de casa. Então você pega o RH, por exemplo. Muitas vezes o profissional do RH está preocupado com folha e ponto, ele reclama que não tem voz, mas ele não usa os módulos que ele já paga, como desenvolvimento humano, como a parte de recrutamento, como a parte de avaliação 360 graus, e que está dentro de casa. Isso é inovar. É você fazer algo que você não faz e que pode trazer um bem muito grande para a empresa. Então, quando a gente hoje provoca através de uma ferramenta, que é o caso da Exago, mas você tem muitas práticas que você pode fazer dentro do cliente, desde a fabricação, você analisar o que está acontecendo lá fora. A gente às vezes fica igual avestruz, né? Enfia a cabeça num buraco e acha que aquele é o nosso mundo, mas é o papel do gestor. O gestor ele tem que estar provocando o time o tempo inteiro. Eu sou provocador, eu tenho pena às vezes de alguns funcionários, porque às vezes eu faço não 3 reuniões assim intensas, mas eu faço 3 bate-papos, mesmo já imaginando qual é a resposta, só para provocar, né, a pessoa. Para ver se ela pensa diferente, né? O excelente profissional do novo mundo, desse novo momento, é aquele que se provoca a ser diferente e melhor o tempo inteiro. Isso é inovar. E quando você busca formas diferentes de fazer um resultado melhor, o mercado ele vai te reconhecer, seja a empresa que você está atualmente, ou seja o próprio concorrente ou outras empresas do seu mercado. Então, esse negócio de funcionário, coitadinho, minha empresa não deixa, minha empresa não quer, procura a empresa, então. Mas inovar, para mim, como diria o pessoal de Portugal, é muito sexy. É gostoso você olhar e falar, vamos fazer esse negócio diferente. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, mas a gente pelo menos tentou, né? Tem emoção todo dia. E inovação, por sua natureza, ela é exploratória. Ela envolve tentativa e erro. Então, tem que ter uma certa resiliência ao erro, vai errar. É aquela máxima do errar rápido, para aprender rápido e colocar esse aprendizado em prática para evitar o próximo erro e já ter um acerto, ou pelo menos um nível de acerto um pouco maior, para construir resultado. E, como você gosta de falar bastante, né, Márcio? Desafiar o status quo, né? Ser inconformado com o status atual das coisas. Eu odeio o status quo. Ele tá aí para ser quebrado, né? Dizem que eu, por exemplo, não sei nem onde está minha caixa, porque eu não penso dentro dela de jeito nenhum. Estou procurando minha zona de conforto. Mas sabe o que é curioso? Porque assim, a gente tem perfis de pessoas que... E aí não é questão de zona de conforto. Acho que o ser humano, em sua natureza, ele busca se acomodar. A gente, desde a época da savana, procurava a caverna, as sociedades, para ter um conforto, para ter o menor esforço. Acho que isso é natural do ser humano. Mas a gente tem comportamento de pessoas que são mais desbravadoras, e isso a gente vê em culturas, em sociedades, em tribos diferentes, em indivíduos. E tem pessoas que são mais buscadoras de satisfação. Aqui está bom, por que eu vou mudar? Tem um estudo científico que analisa o comportamento do consumidor. Quando o motorista entra no carro, liga o som, está tocando uma música razoável, que ele até gosta, tá na metade da música, mas tem a pessoa que não está satisfeita em não saber se existe uma música melhor tocando. E ele perde ali 2 minutos, 1 minuto e meio procurando uma música melhor, não encontra e volta com a certeza de que, puxa, essa é a melhor música que eu tenho à disposição para ouvir. Só que a música está acabando. E você tem a pessoa que, não, essa música está razoável, está ok, vou escutar.
mesmo sabendo que pode haver uma música diferente. Então são comportamentos diferentes. A questão é, quando a gente fala de inovação, quem tem esse perfil explorador, ele está disposto a errar. Puxa, eu perdi uma música razoável tentando encontrar uma nova. Mas muitas vezes eu vou encontrar músicas melhores, talvez de bandas, de artistas que eu não conheça, porque eu estou buscando coisa nova. Quando a gente traduz isso para o mundo do negócio, é a inovação que faz a diferença de uma empresa se manter viva, de elevar o nível de competitividade ou até mesmo de reconfigurar o seu mercado. Isso. Então, você tem que ter todos os tipos de perfis. Né? Tem um profissional aqui na TOTVS Curitiba e a gente já estimulou para ela mudar de posição, sendo promovida, assumir uma função que a gente acredita que ela poderia até ao longo do tempo e no curto espaço de tempo, pela capacidade dela, dobrar o salário. Ela falou, não, eu estou feliz aqui com o que eu estou fazendo. E faz com uma excelência que eu não abro mão de jeito nenhum. Mas é questão de perfil, mas você precisa ter aquele que seja mais explorador, que seja mais aguerrido, e alguém que fique ali na defesa segurando o contra-ataque, né? Porque na hora que você erra uma bola, vai vir um contra-ataque. Então você tem que ter alguém na retaguarda, né? E é fundamental. Gerenciar uma empresa é igual jogar xadrez, né? Então cada um tem o seu movimento, cada um tem a sua posição e todos têm a sua importância no tabuleiro. Não tem mais nem menos. Todos têm que defender o rei. Então, eu acredito muito que o perfil ele é fundamental. Por isso que quando a gente começou o bate-papo, eu falei muito de perfil, né? A gente traçou o perfil para cada cargo, para cada função. Dentro de gerente de projeto eu tenho vários perfis, dentro dos consultores eu tenho vários perfis, mas o perfil ele é fundamental. Você tem que saber montar o time para poder inovar, para poder crescer, para poder ter uma entrega de excelência. Pessoas o tempo inteiro. Pessoas, né? Márcio, falando de pessoas, então, para a gente finalizar, uma mensagem final para as nossas pessoas, nossos TOTWers, para os nossos clientes e para quem ainda não se tornou um TOTWer, não se tornou um cliente. Vamos lá. Bom, para os nossos TOTWers, né, vamos continuar acreditando no nosso sonho grande. Como eu falo, a gente está só começando. Onde é que é o fim? Não tem fim. Nós vamos continuar crescendo, vamos continuar construindo a empresa dos nossos sonhos. Como eu falo em toda entrevista, isso é uma das coisas que eu faço, eu entrevisto desde o estagiário até o diretor. A TOTVS Curitiba ela não contrata profissionais, ela convida pessoas a construir a empresa dos nossos sonhos. E o nosso sonho ele é muito grande, ele é muito ambicioso no que tange ser referência no mercado de RP, de implantação, de atendimento a cliente. Falando para os nossos clientes, infelizmente, a nossa base, a gente não conseguiu ainda imprimir toda a nossa marca e tudo aquilo que a gente tem feito. Né? Os clientes que a gente tem conseguido, a gente tem se esmerado em ser excelente, ser o melhor parceiro de software, de tecnologia que esse cliente pode ter, mas ainda tem alguns clientes que a gente ainda precisa carimbar esta marca. Seja porque não conhece, seja porque ainda não deu a atração e o match correto. E aquele que ainda não conhece a TOTVS, que venha conhecer a TOTVS, que venha conhecer a TOTVS Curitiba, uma empresa que tem profissionais excelentes, profissionais apaixonados pelo que fazem, profissionais que querem entregar o seu melhor e fazer com que os nossos clientes efetivamente utilizem o RP que comprou e atenda a expectativa quando houve a compra, desde o consultor até o CEO, todos dentro do seu pipeline. Maravilha. Márcio, muito obrigado. Ouvinte que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Fica de olho aqui no nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação do próximo episódio. Se não assistiu os anteriores ainda, porque tem essa mecânica de assistir na ordem que quiser, fica à vontade, vai assistir os outros episódios, que tem muita coisa boa, muito debate rico sobre gestão, tá bom? Eu sou Alexandre Conte, nosso convidado especial de hoje foi o Márcio Viana, diretor executivo, CEO da TOTVS Curitiba, e esse foi mais um episódio da websérie Gestão Inteligente.